meus amores! Tudo bem com vocês? Que eu tô ótima! Para quem não me conhece, eu sou a Aline Nogueira e você está no canal para falar sobre criança interior, né? Como que a gente se desconectou da nossa essência, né? E como a gente faz para se reconhecer novamente, né? Então você que é novo, dê o like, compartilhe, comente, que eu adoro ler os comentários, tá bom? E hoje eu fiquei pensando, né, o que eu vou falar pro pessoal? Eu pensei, eu acho que vou contar a minha história. Como eu cheguei até aqui, né, para falar sobre isso, o que me levou a falar sobre criança interior. Então, tudo começou com a maternidade, né? Na maioria das vezes, a maternidade é o que muda. Maternidade barra paternidade, tá, gente? Sempre que eu vou falar de maternidade, inclua-se paternidade também. Então, a maternidade foi a grande virada de chave assim na minha vida, porque eu vi que não dava para ser mais do jeito que estava sendo. Eu percebi que, tipo assim, não funciona, não estava funcionando, sabe? Quando você vê, eu cheguei assim, parecia que eu cheguei num muro e que não tinha como avançar mais, sabe? Tinha um paredão assim mesmo, e eu não conseguia mais avançar sendo do jeito que eu era. Então, quando meu filho mais velho nasceu, né, o Otto, e eu li, antes, né, eu li livros sobre parto, tudo, mas a gente se prepara para a gravidez, se prepara para o parto, mas não se prepara para ser mãe. Você quer ser mãe, fica naquela vontade, mas você não vai ler, não vai se informar, né, porque é pacificado que a maternidade ela é uma coisa somente intuitiva, né? E o intuitivo, ele vai por esse caminho também, não só pelo que a gente sente, mas também pelo que a gente viveu, né? Então a gente tende a repetir como foi a nossa criação. Então eu me preparei para o parto, né? Eu tive um parto normal do Otto, correu tudo bem, foi tudo tranquilo. Mas aí a maternidade chegou assim, né? E eu tive vários desafios ali iniciais que toda mãe tem, né? Com um bebezinho recém-nascido, é muito punk. Então, e aí eu falei assim, nossa, eu tenho que me informar, né? Tem que começar a ler, fazer alguma coisa, porque primeiro o que mais me tirou assim do eixo foram as noites sem dormir, assim, isso pra mim sempre é o que pega demais. E aí eu fui procurar como fazer um bebê dormir, né? Como fazer um bebê dormir, e aí caiu aquele tanto de curso, aquela enxurrada de informações. E eu fiz diversos cursos de treinamento de sono com o Otto. E eu fiz, não vou citar nomes aqui, mas né, dos que eu fiz e que não foram legais e que eu achei que foram ótimos, né, na época que eu tava abafando e tudo, e funcionou, né? Não vou dizer que não funcionou, porque funcionou. O Otto entrou ali no treinamento certinho e deu tudo certo, né? Claro que sem gerar expectativas irreais para a idade do bebê. Então foi dando tudo certo. E aí foi passando o tempo. E algumas coisas eu percebia que Otto era muito retraído, muito quietinho, ele não reivindicava, sabe, uma criança tipo eu. Ele estava se tornando igual a mim, assim, uma criança que não estava mais reivindicando pelo que queria. Ele aceitava tudo, né? E eu percebendo aquilo, de repente eu fiquei grávida de novo, né? Foi tudo muito rápido, uma loucura. E não deu tempo de observar tanto, olhar tanto para ele, assim. E a Estela nasceu e vieram também novos desafios, né? Eu tive parto cesárea com ela, que ela estava pélvica. Eu não tive coragem de ter parto normal com ela pélvica, né? Mas existem vários relatos aí de normal com pélvico, claro, né, gente? Porque também cesariana é uma coisa super recente. Muitos bebês nasceram pélvicos, com parto normal, claro.
Minha avó, por exemplo, teve 2 partos pélvicos. Um não deu muito certo, com meu tio ele teve um problema assim, cerebral. Mas a última, que foi a caçula, foi um parto mais tranquilo. E quando ela ficou sabendo que o meu neném estava pélvico, ela, tadinha, entrou em pânico, não deixou de jeito nenhum fazer parto normal. Porque ela ficou meio preocupada. Pelo tudo que ela já tinha vivido, né? Então, Estela muito diferente de Otto, assim, e né, ela é muito diferente, ela é mais viva, ela reivindica, ela não deixa, ela já é aquele, né, normalmente o primogênito é aquele que encaixa na caixinha e o segundo já vem para revolucionar normalmente, né, gente, isso não é uma regra. E o segundo foi, no caso aqui em casa, é bem o clássico, o primeiro quietinho e a segunda, ela, tipo assim, Estela não adianta você querer fazer, ela aceitar uma outra coisa, a não ser o que ela quer mesmo, então, assim, não tem jeito, né. Você tem que fazer aquilo que ela tá querendo, ela não para de chorar, ela não para de reivindicar, completamente oposto do irmão. E eu percebi que não tava certo aquilo, sabe? Tipo assim, o Otto não tava, tava faltando alguma coisa, mas não era nele, né? Eu sabia que era em mim. Então, tive acesso à doutora Juliana Franco, pediatra. Então, eu participo hoje da comunidade Pulsar, que é uma comunidade de mães que ela fundou. Ela tem escola de educação positiva, ela é também educadora parental. E também tive acesso à mentoria de sono da Lívia, porque aí o sono não funcionava, né, gente? O sono não funcionava e Estela, eu fiz o mesmo treinamento que eu fiz com o Otto, eu fiz com Estela. Funciona também, assim, né, gente? Funciona até um certo... não funciona até aqui, funciona até aqui, assim, né? E aí, para chegar ali, faltava mais que eu não sabia como acessar esse mais. E aí eu fiquei pensando, gente, aí apareceu a mentoria da Lívia, mentoria do sono da Lívia Praeiro, no Instagram, 8 horas. Maravilhosa, assim, também, a Lívia, assim, muito profunda, tipo assim, ela não fica no superficial, sabe? Igual esses outros cursos ficam. E aí eu falei assim, gente, eu comprei a mentoria da Lívia totalmente descrente. Eu comprei a mentoria da Lívia porque eu falei assim, gente, vai ser o último curso que eu vou comprar. Vai ser o último curso, depois desse eu não vou comprar mais nenhum. Eu não aguento mais, eu tenho, não sei quantos cursos que eu fiz, gente, tinha uns 5 cursos de sono aí, ou mais. E aí, eu sempre pensando, gente, falta alguma coisa. Lá no fundinho a gente sabe o que é, mas não quer dar o braço a torcer, né? A verdade é essa. E aí, eu fiz a mentoria de sono da Lívia em março do ano passado, acho que foi, março do ano passado, ou depois, não lembro bem. E aí, pum! Ela trouxe ela não trouxe o lado fisiológico do sono somente, porque os outros cursos trazem somente o lado fisiológico. Como que funciona o sono, como é que horas tem que pôr pra dormir, que neném acorda no meio da noite, o que você tem que fazer e tal. Então você fica ali metodicamente treinada naquilo. E aí, a Lívia não. A Lívia, tipo assim, metade do curso dela é você entender essa fisiologia do sono. E a outra metade é o que tem por trás de um bebê não dormir bem, quais são os medos, os anseios, principalmente da mãe, né? Porque o filho, ele vem para mostrar a sombra, né? Assim, é tanto, né, que é tudo que te irrita, né, que o filho faz que te irrita, é a sua sombra, né, sempre, o problema ali é seu, o filho tá somente somando, filho, gente, filho é espelho, né, ele tá somente te mostrando um problema que é seu, não é do filho. Você tá dando birra, se ele tá inconsistente, isso aqui, gente, é muito, assim, a doutora Juliana uma vez falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que me tocou, assim, profundamente, que é: filho mostra o seu estado interno. Filho
mostra o seu estado interno. Então, sempre que os meninos estão agitados aqui, saíram da linha, assim, tá dias assim mais difíceis, eu penso assim, opa, o que está acontecendo comigo, com o Fabiano, assim, o que está acontecendo, que eles estão desse jeito, com a gente, o que está acontecendo com a gente, que eles estão assim. Sempre agora eu já consigo mudar o pensamento, assim, ai, por que esse menino tá tão chato assim, né? O problema é dele. Não, o problema é meu. O problema é sempre meu. E o problema, gente, é mais com a mãe do que com o pai. Porque a conexão de mãe, de filha é muito maior com a mãe do que com o pai. Na maioria das vezes, né, gente? Claro que tem várias famílias que o pai é o cuidador principal. Mas, se a mãe assume esse lugar que é o dela, né, de cuidadora principal, e ela assume isso de verdade, na maioria das vezes, essa inquietude, esse agitamento, essa insegurança, ansiedade, mau comportamento, muito entre aspas, reforma do vizinho, gente, desculpa aí. Enfim, sempre refletindo um estado da mãe, sempre. Então, mães, sempre que vocês, os meninos estiverem com um comportamento desafiador, olhe para você, sempre. Filho, ele tá sempre ali, ó, mãe, olha para isso, ó, mãe, olha para isso, sempre dizendo pra gente o que a gente deve olhar. Então, essa mentoria da Lívia, nessa segunda parte, que ela fala desse ponto assim, de conexão com a mãe, de cama compartilhada, sem levantar bandeira, hora nenhuma ela levanta bandeira de nada, ela expõe os fatos científicos, né? E aí aquilo me tocou profundamente e eu entendi esse outro lado, né, da fisiologia. E além disso, né, participando da comunidade Pulsar, que eu falei anteriormente, lá dentro da comunidade, além de várias coisas, de aulas maravilhosas que tem aulas, tem reprogramações mentais, e teve a jornada da criança, a jornada de conexão com a essência, que é esse reencontro, né, com a nossa criança. E aí isso foi assim mais uma coisa que virou completamente a minha chave, ter o contato, né, com a criança que eu fui novamente, né, porque a gente acha que a infância que a gente teve, a criança que fomos, ficou no passado, né, mas, né, somos adultos crianças, né, a maioria de nós somos adultos crianças, então ainda somos crianças que foram, na maioria das vezes, adultizadas, que foi exigido dessa criança muitas vezes um amadurecimento precoce, e hoje somos adultos crianças, né? Então esse reencontro para mim foi assim um despertar, um despertar de vida mesmo, né? E ali eu pude perceber o quão desconectada eu estava de mim mesma, o que aconteceu, né? E depois disso eu fui reviver, fui pegar relatos, fui atrás da minha família, minhas tias, e sempre conversando e perguntando como que tinha sido alguns fatos, né? Que eu queria ter mais conhecimento. E aí eu fui entendendo a criança que eu fui e o quanto que isso reflete na adulta que eu sou hoje, né? Então, eu falei assim, gente, e mudou uma chave tão grande dentro de mim, assim, mas tão grande, né? E que eu pude me conectar comigo mesma, como quando criança, e eu pude acessar novamente a minha essência, e a partir disso me tornei mais criativa. A partir disso, hoje eu tô aqui no YouTube falando com vocês, que era uma coisa que eu nunca tinha coragem de fazer, apesar de ter vontade, eu nunca tinha coragem. E eu falei assim, ó, gente, vocês me desculpem aí essa barulheira, mas aí eu pensei assim, gente, esse é um conhecimento, né, que não pode ficar só pra mim, assim. E a partir disso eu fui desenvolvendo, lendo mais sobre isso, e eu falei assim, gente, como que a gente é destruído, se destrói e destrói os outros,
né? Porque fomos destruídos pelos nossos pais, a gente se destrói porque a gente continua ali, né? Mesmo na ignorância, se maltratando, no automático mesmo, né? E destruímos os outros também, que são os nossos filhos. E não só os nossos filhos, somos as crianças à nossa volta, né? Nós, como adultos responsáveis, a gente tem sim autoridade e responsabilidade sobre qualquer criança que está à nossa volta, no sentido de, mesmo que uma criança não seja de sua responsabilidade, você não pode maltratar, você não pode achar que bater é normal, que colocar de castigo é normal, que cadeirinha do pensamento é normal, porque uma criança ela não tem repertório para pensar sozinha, que aquilo não foi legal, na maioria das vezes, né? Então é muito cruel tudo isso, né? A infância que a gente teve, assim, foi muito cruel nesse ponto. Então, e aí foi por isso, né, que eu cheguei até aqui hoje, por isso que eu tô aqui no YouTube falando sobre isso, falando sobre esse assunto, porque a gente não pode se silenciar para essas violências na infância mais. Entende? A gente não pode achar que é normal. Nós temos que ser a geração que vai mudar esse pensamento. Nós temos que ser a geração que vai ser lembrada por ter mudado isso, a vida das crianças pós nós. Então, eu falo com meu marido, eu quero ser lembrada pela avó, pela bisavó, que mudou isso na família, que mudou isso na vida das crianças. Eu não quero ser lembrada com a mãe que batia, que dava cocão, que dava beliscão, que punha de cadinho. Né? Não quero ser lembrada assim, eu quero ser lembrada. Claro que eu tenho falhas e ainda tenho muitas situações que eu vou no automático, mas e mesmo tendo, gente, toda essa consciência que eu tenho hoje, ainda assim eu me caio em ciladas do automático. Ainda assim, muito triste isso, mas é porque tá tão enraizado, gente, tá tão enraizado dentro da gente, tá nas nossas células. Vocês entendem que tudo que a gente viveu, e não só o que a gente viveu, tá, gente? O que nossos antepassados viveram também, traz junto no DNA e tá tudo dentro da gente. Tudo que eles viveram também faz parte de nós. Então, isso tá tão, assim, incrustado, sabe? Tá tão registrado nas nossas células que é difícil demais a gente mudar. Então, você tem que querer muito, porque é muito fácil o automático. Mas sabe quando você faz um automático, sabendo que aquilo não é sério, sabendo que aquilo não é legal, gente? Porque ninguém bate numa criança achando que é certo. Você vai no automático. Porque se você for pensar, aí vem a culpa, né? Vem a culpa, porque igual eu já falei aqui, a culpa só vem porque você tem uma outra opção. E quando você não tem opção, você não se sente culpada, né? A culpa só vem porque senão você poderia ter feito diferente. Aí vem a culpa. Então mesmo eu consciente, sabendo de tudo isso que eu falo aqui pra vocês, eu ainda caio na cilada do automático. Então, assim, é muito difícil você parar e pensar e fazer diferente? É muito fácil fazer automático? É muito mais fácil, mas também não é fácil fazer o automático, assim, porque você bater, gritar, também não é fácil fazer isso, né? Então, o que eu quero deixar aqui hoje para vocês, né, contando a minha história e como eu cheguei com isso, por que eu tô aqui falando no YouTube sobre isso, né? Porque hoje eu tenho certeza que essa hoje é a minha missão de vida, né? É mudar o mundo através de você se reconectar com quem você é de verdade, né? Então, esse meu trabalho aqui é isso. Alertar, mostrar para cada um de vocês aqui que me veem que como fomos distanciados de quem nós somos, né? E a gente seguiu a vida achando que somos essa máscara que a gente veste para nos proteger de tudo que a gente viveu, porque dói, né? Porque se a gente tira essa máscara, a gente se torna vulnerável, né? Então, a gente não pode tirar essa máscara para qualquer um. Mas se você ter consciência da máscara, saber que esse comportamento seu
não é da sua essência, né? Um comportamento para se proteger, muito diferente do que você viver sem essa consciência no automático, né? Então hoje eu resolvi assim contar minha história, compartilhar com vocês sobre como eu cheguei até aqui, né? Para falar sobre isso, tá bom? Então, ó, um beijo muito carinhoso na sua criança.